Graça e paz. Que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa e sua família. Gostaria de falar um pouco com você sobre a vida. O que é a vida? A Bíblia fala que a vida é como um vapor. Uma hora existe, outra hora se dissipa. Não existe mais. É isso mesmo. A vida passa muito depressa e só temos uma oportunidade para vivê-la. Bom, se soubéssemos o quanto a vida passa tão depressa, talvez daríamos mais valor ao tempo que nos resta, não é mesmo? Mas enfim, o que se esperar além da vida nessa terra? Para quem acredita na vida eterna, se espera um céu, mas para muitos que perderam a esperança e a fé, já não acreditam mais nem em céu, nem mesmo em inferno. Algumas religiões dizem que o inferno não existe, que as pessoas más simplesmente deixarão de existir, que aqueles que forem salvos herdarão essa terra. Mas não é exatamente isso o que a Bíblia diz. Todos nós, quando viemos para o mundo, entramos nessa existência, começamos uma trilha de eternidade. O que seria isso? O nosso corpo, um dia, ele vai se acabar. Do pó ele veio, para o pó voltará. Mas a alma ela é eterna. O espírito ele é eterno. O caráter ele é eterno e a memória também é eterna. Eu quero mostrar para você tudo isso sobre a eternidade da alma, do caráter e da memória, através do livro de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, aonde aprenderemos com a história do rico e Lázaro. Uma história muito conhecida, talvez você já até tenha ouvido, mas vamos pontuá-la aqui, versículo a versículo. Amém? Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. O que seria nos dias de hoje ostentação, não é mesmo? Este homem vivia assim, no conforto, no luxo, ostentando ali suas vestes caríssimas, esbanjando ali toda a sua riqueza, todo o seu dinheiro, enfim, ele vivia a regalias. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Ou seja, um contraste muito grande. Enquanto alguém se esbanjava de todo o luxo, conforto que o dinheiro poderia lhe proporcionar, do lado de fora da porta, alguém padecia, passava necessidade, fome, frio, até mesmo sede, e sofria ali, aquele mendigo na porta daquele homem rico. Este era Lázaro, cheio de chagas, de feridas, doente, à porta daquele que vivia ali de uma forma sem consequências, sem responsabilidades, apenas se deleitando no seu luxo, esbanjando sua riqueza. Bom, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste
os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse-lhe ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. O que aprendemos com tudo isto? A história do rico e Lázaro é uma parábola contada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente isso. Aqui, Jesus demonstra, através dessa palavra, a importância de se dar valor à vida que temos, à vida que recebemos. Porque quando ele chama a atenção do rico, ele diz claramente que você teve, enquanto em vida, oportunidade de viver uma vida digna, mas você viveu de uma forma dissoluta, irresponsável. E enquanto você vivia desta maneira, desperdiçando a sua vida ao meio de luxos, riquezas, prazeres mundanos, Lázaro sofria. E agora ele está sendo consolado. Mas você não precisaria estar vivendo o que você está vivendo hoje. Porém, as suas escolhas erradas resultaram em tudo isso. Meu irmão, minha irmã, não há como você alcançar o lugar certo fazendo escolhas erradas em sua vida. Aprendemos isso. Aprendemos aqui com as palavras de Jesus Cristo que a memória ela é eterna após a morte. Por que isso? Repare que o rico, ele relembra de seus irmãos. Ele reconhece ali pai Abraão, mesmo estando num lugar de dor, de tormento e sofrimento. Ali naquele instante ele diz: Pai Abraão, peça-te para que Lázaro molhe as pontas dos dedos e refresque a minha língua. Ali ele demonstra o quanto ele está sofrendo, todo o seu tormento. E é interessante porque a preocupação dele agora em salvar os seus irmãos, numa situação que ele não poderia fazer mais nada por eles, porque ele já tinha perdido sua vida. Por isso, o tempo de fazer alguma coisa é enquanto temos vida. Muitas pessoas deixam para tarde, deixam para depois. A preocupação em relação à família, aos irmãos, em ajudar as pessoas. E às vezes não nos damos conta que o tempo que temos para fazer algo pela nossa família, pela nossa casa, é hoje, não amanhã. Afinal de contas, depois que você morrer, depois que você passar desta para outra, o que você vai poder fazer pelas pessoas que você amou nessa terra? Absolutamente nada. O pai Abraão deixa isso bem claro quando ele diz: quem está aí não pode vir para cá, e nem quem está aqui pode ir para aí. Então ele expressa dentro dessa parábola que o nosso caráter ele é eternizado assim juntamente com a nossa memória, mesmo após a morte. Ele demonstra nessa parábola que quando se morre, instantaneamente, ou se vai para o céu, ou se vai para o inferno. Não existe um lugar de descanso, não existe o sono da alma. Não existe a doutrina do purgatório como muitos pregaram por aí. Não.
ou é céu ou é inferno. As suas escolhas erradas nesta vida, neste mundo, resultarão no que você viverá a eternidade. E as escolhas de Lázaro foram quais? Ou nenhumas. Afinal de contas, o quanto ele sofreu. E ali, Deus se compadeceu da vida e de todo o sofrimento que Lázaro padeceu. E ali consolou ele no céu. Entenda tudo isso, meu irmão. Que a vida ela passa rápido demais. E que as escolhas erradas que fazemos nela podem resultar numa eternidade longe de Deus. Não desperdicemos nossa vida com coisas fúteis deste mundo. Pelo contrário, que busquemos sempre a presença de Deus. Que por mais que tenhamos uma condição financeira favorável, estável, não podemos fechar os olhos e olhar apenas para dentro da nossa própria casa e esquecer da necessidade das outras pessoas. Talvez este foi um dos maiores erros que o rico cometeu, quando ele olhava apenas para si e para os seus prazeres, quando ele abria a porta e passava por cima, mas ele nunca via a necessidade de Lázaro, nem tampouco o atendia. Que possamos voltar ou que possamos aprender a olhar como Jesus olhou, a se compadecer como Jesus se compadeceu, a sentir as necessidades e as dificuldades das pessoas, a se envolver com elas de uma forma intensa, não apenas por palavras, mas por obras também. Afinal de contas, a fé sem obras, ela é morta, não é mesmo? Havia fé na vida de Lázaro? Quem pode dizer isso? Bom, Lázaro, ele vivia em sofrimento, mas não desistiu em nenhum momento. Pelo contrário, a Bíblia relata que ele morreu. E ali ele foi consolado pelo próprio Deus, diante de tudo aquilo de ruim que ele viveu. Mas o rico, pelas suas escolhas erradas, foi levado para longe de Deus, num lugar de dor e tormento. Enfim, meus irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês com a história do rico e do Lázaro é tudo isso. Que existe sim o céu, que existe sim o inferno. Que tanto no céu ou no inferno, a nossa memória é eternizada. Que o nosso caráter é eternizado. Ou seja, você não vai ver pessoas que têm um mau caráter no céu. E nem vai ver pessoas que têm um bom caráter no inferno. Você não vai ver pessoas no céu sofrendo com lembranças tristes, porque a nossa memória no céu será santificada. Mas você verá pessoas sofrendo no inferno com lembranças de coisas ruins que viveram nesta vida. E isso durará para todo sempre. Que Deus te abençoe e que você possa refletir nessa palavra. A vida não é brincadeira, muito menos a palavra de Deus. Comece a levar a palavra de Deus a sério e viver a sua vida da forma correta, conforme os mandamentos do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.